Muita coisa aconteceu no GP do Brasil, a largada foi boa. Não para o Bortoleto, que saiu da prova logo na primeira volta. Também não para o Hamilton, que calculou mal a distância do carro de Fórmula 1. A relargada foi caótica. Tsunoda pagou uns 30 segundos de penalização e foi para casa. Calma que eu vou explicar isso. Red Bull aplicou uma estratégia duvidosa para Verstappen. Analisemos o ritmo de corrida, velocidades. O piloto que venceu não foi o mais rápido. Vamos ver telemetria. Importante para vocês entenderem as estratégias e também um pouco do que aconteceu na corrida. Pois vocês sabem, nosso resumo vai além de meras imagens ou replay. Aqui nós analisamos de fato as informações da corrida e mostramos para vocês que a TV não mostra. E assim, na telemetria você entende o que acontece nas corridas. Vamos lá então? Eu nem sei que hora eu vou terminar de gravar esse vídeo porque tem muita coisa que aconteceu nessa corrida. Então senta aí e vamos nessa. Normalmente eu começo falando das possíveis estratégias de pit stop. Quantas paradas os pilotos podem fazer, largar com o pneu macio, parar uma vez, entre a volta 18 e 24, colocar o pneu médio, rodar mais umas 25 voltas, parar de novo entre a volta 43 e 49, colocar mais pneu médio ou pneu macio, finalizar a corrida. Olha, na verdade essa estratégia não funcionou muito bem porque Interlagos a Interlagos a corrida teve várias reviravoltas. Mas saibam que todos os pilotos, os principais mais rápidos, tinham pelo menos um jogo de pneu médio novo. A única exceção aqui eram os pilotos mais lentos. O Verstappen, por exemplo, tinha 3 jogos de pneus macios novos, 2 pneus médios novos, então ele poderia abusar mais da estratégia dos pitstops e foi isso que ele fez. Eu vou mostrar para vocês isso aí também. Na simulação de corrida, a McLaren seria mais rápida, a Mercedes a segunda mais rápida, 10 décimos apenas atrás, Red Bull terceira mais rápida com 1,5 décimo atrás da McLaren e a Ferrari quarta força, 3 décimos atrás das principais equipes. E a Kick-Sauber seria a mais lenta de todas, mas não foi bem assim. De novo, a simulação de corrida da Fórmula 1 não fez muito sentido não. Vamos lá. Vamos para os pneus da largada, então, ó. As duas McLaren largando com pneus médios novos, ou seja, já gastou o único jogo de pneu novo que eles tinham. Antonelli largando com macio e Russell com médio. Então, as duas Mercedes com estratégias diferentes. E isso é bastante interessante, hein? Leclerc confiante, ele que falou na entrevista que ele tinha grandes chances de fazer o primeiro pódio dele no Brasil, largou com o mesmo pneu da McLaren, querendo no ritmo dele. As duas Racing Bulls com pneus usados da qualificação, Berman também, Hülkenberg com pneu novo, Alonso com pneu duro e o Verstappen lá atrás com o pneu duro. Lembrando que o Verstappen largou dos boxes, pessoal, largou dos boxes porque trocou o motor, então ele vinha muito veloz na corrida. E largou com pneu duro. É normal que ele largar atrás largar com pneu duro, pois faz um stint mais prolongado, dá 20, 30, 40 voltas aí e consegue passar todo mundo enquanto o restante já fez o pit stop. Essa era a estratégia, pelo menos assim que eles pensavam, né? E o Hamilton largando em 13º com um pneu macio novo, então ele via com toda destreza. A intenção dele era pelo menos aqui alcançar o top 10, passar essa galera facinho, facinho, tá? Então vamos para a largada, pois muita coisa aconteceu para chegarmos até a volta 5, que eu vou explicar para vocês. A largada em si foi tranquila lá na frente. O problema foi do meio do pelotão. O Bortoleto colocou o carro onde não devia, o Stroll estava na frente dele, uma tomada para a direita, então o Stroll foi fazer a linha e acabou jogando o Bortoleto para fora da pista, que tentou voltar para a pista e acabou batendo e acabou a corrida para o Bortoleto. Daí foi muro, quebrou tudo, fim de prova para ele. Era muito mais fácil dar uma freadinha e deixar o Stroll fazer a curva e o Bortoleto ir atrás, mas acabou não calculando bem esse movimento. Não dá para criticar, pois algo semelhante aconteceu com o Hamilton, na reta inclusive. Chegou muito próximo de uma Alpine que estava na frente dele. E acabou, olha só, bateu, cara. Olha isso. Bateu. Aí danificou muito o carro do Hamilton, até continuou na corrida, mas depois ele abandonou. Já já eu retrato mais sobre isso. Olha só, tudo isso na primeira volta. E aí deu safety car por conta que o carro do Bortoleto ficou parado lá no meio da pista. O safety car saiu na volta 5, que aconteceu a relargada. Então olha só como ficou a posição depois dessa bagunçada lá no meio do pelotão. Lá na frente, top 5, não mudou quase nada. O Lawson passou o Russell, o Russell vacilou, hein? O Sainz ganhou 3 posições, o Hülkenberg perdeu 3 posições, o Hulk vacilou aqui. E o Verstappen já tinha ganhado 3 posições. O Verstappen largou em 19º. Perfeito? Largou lá do pit stop. Largou em 19º porque largou atrás do Ocon. O Ocon também largou dos boxes, logo atrás do Verstappen. Então vamos para a relargada na volta 6, abrindo a volta 6, aí sim o negócio ficou mais sério, envolvendo os ponteiros. Aqui nós temos Norris tranquilamente na frente, Leclerc por fora, Antonelli no meio e o Piastri, que veio muito rápido aqui,
colocando por dentro. A curva funilou, ao que parece Antonelli não viu o Piastri ali, acabou espremendo o Piastri, que ambos bateram, o carro do Antonelli foi ricocheteado e bateu no carro do Leclerc, que não tinha nada a ver com o assunto e quebrou a suspensão do Leclerc. Fim de prova para o Leclerc. Enquanto o trio batia lá na frente, o Max Verstappen nessa mesma relargada já passava 2 de uma vez só na reta. Aqui nós temos o ângulo do Piastri, ele foi bem espremido aí pelo Antonelli, bateu roda com roda, ele derrapou um pouco, o Piastri tentou frear um pouco mais para deixar o Antonelli passar, mas não deu tempo, os dois colidiram e deu ruim para o Leclerc. E aqui é a onboard traseira do Norris, que ficou tranquilo depois desse incidente aí. E aqui nós abrimos uma discussão. O Piastri foi punido por 10 segundos por causar colisão. Replay do alto, pessoal, vou explicar para vocês. A crítica que pairou sobre o ar foi que o Antonelli não deu espaço para o Piastri. Olha só, causou a colisão. Contudo, pela regra da FIA, quem está tentando ultrapassar, que no caso era o Piastri, só teria direito de fazer a curva lado a lado, ou seja, só obrigaria o Antonelli a dar espaço se o carro do Piastri, se nesse momento aqui, que nem é o apex da curva, né, mas se nesse momento o carro do Piastri estivesse totalmente do lado do carro do Antonelli. Não foi o caso. No momento mais crucial da frenagem, o Piastri viu que não ia dar tempo, tentou frear mais para evitar o contato, mas aí patinou os pneus. Se não tivesse derrapado os pneus, talvez ele teria conseguido frear e evitado o contato. Então ele tentou evitar essa colisão, não conseguiu. Por conta disso, o Piastri foi penalizado em 10 segundos. E ficou com o pneu quadrado, porque depois dessa derrapada aí, o carro perde bastante desempenho. Mas comenta aí, foi legal essa penalização contra o Piastri, acabou prejudicando bastante a corrida dele. E aí seguimos para a volta 9. Olha só, o Piastri já estava a 1,5 segundos atrás do Norris, não tinha ritmo, tá? Piastri não conseguiu acompanhar o Norris, pneu quadrado, fica difícil. Foi daí para pior, tá? Antonelli atrás do Piastri, Radiar na quarta colocação, olha isso, hein? E aí vem o pessoal um atrás do outro aqui. Nesse momento, o Verstappen já era o 16º colocado com volta mais rápida. Ah, e detalhe, o Verstappen, durante o safety car, trocou, saiu do pneu duro que furou, colocou o pneu médio novo, perfeito? Atenção nesse detalhe. Logo após a relargada, o Tsunoda foi penalizado em 10 segundos, também por causar colisão. Ele acabou perdendo o controle aqui e em seguida bateu no Stroll. O Stroll rodou ali, aí 10 segundos para o Tsunoda. Mas aí o Tsunoda foi pagar essa penalização no pit stop e a equipe acabou errando. Ele ficou 10 segundos parado à toa e teve que voltar para o pit stop para ficar mais 10 segundos parado. E isso gerou um momento interessante na corrida. Mais 10 segundos, é 20, enfiando ainda. Tsunoda vai tomar mais 10 segundos, é 20 com 30, 40, só não pode ir para casa. E pensar que nós ficaremos sem essa narração ano que vem, né? Que pena. Mas vamos lá, volta 3 então. Aqui nós temos o Russell passando o Radiar, o Piastri se descolando cada vez mais do Lando Norris. Na volta 14, o Hamilton reclamou dizendo que o carro estava ruim, desequilibrado, por causa das batidas, etc. O carro estava instável. É uma indireta para a equipe, ó, esquece. Tô aqui em 16º me arrastando, melhor retirar o carro também. Pessoal, voltemos para o Max Verstappen, pois ele estava muito rápido. Volta 17, passou fácil o Hülkenberg numa frenagem aqui da primeira curva. Lembrando que o Hülkenberg estava com DRS. Mesmo assim, Verstappen conseguiu ali, ó, frear muito. Cara, uma ultrapassagem na frenagem. É um absurdo isso. E na sequência, mesmo Alonso com DRS, Verstappen passa completamente ele na reta. Então, realmente, o motor novo do Verstappen estava a todo vapor. Na volta 18, o Verstappen já era o 9º colocado. Em 2 voltas, ele passou 2 pilotos. Nesse momento, o Hamilton, depois que reclamou, parou no pit stop, colocou pneu médio e continuou na corrida, tá? Em 17º colocado. E o Tsunoda até que estava indo bem, ó, em 12º colocado, mas não havia pago as penalizações ainda. Lá na frente, volta 18, olha só, Piastri já quase 4 segundos atrás do Norris. A fritada no pneu estava prejudicando ele. Vamos agora para a volta 21, olha só que impressionante. O Max Verstappen saiu da 9ª colocação, foi para a 5ª colocação. E o Piastri 4 segundos já mais atrás do Norris. Realmente Piastri sem ritmo. Mesmo Piastri com ritmo mais lento, continuava tomando distância das duas Mercedes atrás dele. Só que era interessante. E o Verstappen aí ultrapassou mais vários pilotos em 3, 4 voltas. Agora atenção aqui, ó. Volta 22, o Antonelli, que estava em 3º colocado, faz o pit stop e vai para a 11ª colocação, colocando pneus novos, médios. Atenção nesses pneus médios, que isso aqui decidiu praticamente o pódio do Verstappen. Vou explicar para vocês. Lembrando que aqui eu não falo teoria, tá? Ou o que eu acho. É a análise da telemetria do que aconteceu de fato na corrida. Não trabalhamos com achismo aqui. Da volta 22, passamos para a volta 30. Antonelli saiu da 11ª colocação para a 5ª colocação. Claro, né? Outros pilotos também foram parando no pit stop, que é normal. Piastri estava a 7 segundos do Norris. Não tinha jeito. Piastri não tinha ritmo para alcançar o Norris aqui. Mas estava a 7 segundos do Russell também, né? Então,
As duas McLarens aí com ritmo muito forte. E o Verstappen se aproximando do George Russell. Aqui já era de 6 segundos a diferença. Verstappen com pneu médio novo, tá? De 22 voltas aqui. O Russell com 33 voltas, o pneu dele. Agora atenção para a volta 31, depois dessa aqui. Quem para no pit stop é o líder da prova, Lando Norris. Voltou na 4ª colocação, colocando pneus macios usados. Então o macio era uma boa opção nesta corrida. Voltou a 6 segundos na frente do Antonelli. Olha que interessante. Volta a 33. O Norris passa o Verstappen com facilidade. Lembrando que na volta 31, na parada do Norris, ele voltou atrás do Verstappen, um pouquinho atrás. Então ele passou com facilidade o Max Verstappen. Norris voltou com pneu macio. O Verstappen estava com pneu médio bem usado. Então foi fácil a ultrapassagem. Volta 35. Nós temos mais carros parando no pit stop, o Russell parando e o Verstappen de novo. Só que olha só, atenção nisso aqui, isso vai fazer sentido no final. O Russell completou 38 voltas com pneu médio e o Verstappen 27, pneu novo ainda. E aí o Verstappen colocou um pneu médio novo e o Russell pneu macio usado. E aqui era a volta 35, faltava várias voltas para o final. De fato, o pneu macio não ia aguentar até o final, mas o médio poderia. É o que veremos. Até porque o Albon já tinha rodado 40 voltas com o pneu médio e o Albon estava com ritmo mais lento? Tava, mas era o 6º colocado. Pega essa visão. Piastri ainda não havia parado no pit stop, tinha 34 voltas com seu pneu, hein? Pneu quadrado, pneu ao qual ele tinha derrapado já. Então, atenção nisso aqui, que no final vai fazer muita diferença. Da 35, saímos para a volta 38, Verstappen foi para a 6ª colocação e o Russell saiu da 7ª para a 4ª colocação. Desses, dos principais pilotos, só faltava o Piastri parar. Já tinha completado 37 voltas com seu pneu, cara. 10 a mais do que o Verstappen completou. Atenção nisso aí. Volta a 39, finalmente Piastri parou, voltou na 7ª colocação após pagar 10 segundos de penalização. Se não fosse essa penalização, o Piastri voltaria provavelmente na 4ª colocação, logo atrás do George Russell. Da 39, vamos para a 44, Piastri já estava em 5º colocado, voltou com pneu macio novo, a 4 segundos aqui atrás do Max Verstappen, que estava com pneu médio novo. Então, beleza, os principais pilotos já haviam feito sua parada obrigatória, com exceção do Max Verstappen, que largou lá atrás, né, já tinha feito 2 paradas, mas estava no páreo. Então, atenção aqui, entre os principais pilotos com chance de pódio, o Verstappen era o que tinha o melhor pneu. Por quê? Aqui era a volta 44. Faltavam 27 voltas nesse momento. Ou seja, quem estava com pneu macio teria que parar de novo, que é o Norris, o Russell e o Piastri. Então atenção, Piastri, Russell e Norris obrigatoriamente teriam que parar de novo. Esse pneu não ia aguentar 30 voltas. Faltavam 27 voltas. O Verstappen tinha um pneu médio novo de 8 voltas. O Antonelli, por exemplo, tinha um pneu médio novo de 21 voltas. Então, se o Verstappen fosse até o final da corrida com esse pneu, o pneu dele rodaria 35 voltas. Ó, o Ocon rodou isso. Tá vindo bem na corrida. O Hülkenberg rodou 36 voltas. O Russell rodou 38 voltas. O pneu usado. Mas o Piastri rodou 38 voltas. E o ritmo que ele conseguiu colocar era muito próximo do Norris. Lembrando, 38 voltas com um buraco no pneu, que ele derrapou o pneu por vários metros. Então, preste atenção nisso aqui que vai fazer sentido no final. Vamos lá. Volta 45, o Verstappen era o mais rápido de todos. Ele fazia volta com tempo de 13.5 e todo o restante 14 para mais. Com exceção do Piastri, rodava também 13 baixo porque estava com pneu macio, de 8 voltas. Então o pneu tá bom. Teoricamente, pneu macio começa a perder rendimento após a volta 12ª ou até a 15ª volta. Aí, perde bastante rendimento. É onde o pneu médio continua empurrando bem até a 30ª volta ou mais, tá? Volta 45, vamos para a volta 48 agora. E olha só, o Antonelli já se adiantou e fez outro pit stop. Completou 26 voltas com seu pneu médio e colocou um pneu médio usado, que é o que ele tinha. Nesse momento aqui, pessoal, faz um tempinho já, na verdade, a Mercedes pediu tanto para o Russell quanto para o Antonelli forçar seu ritmo, porque o Verstappen estava atrás. Lembra, na volta 45, o Verstappen estava a 5 segundos do Russell e quase 10 segundos do Antonelli, só que o pneu muito melhor e muito mais rápido, virando meio segundo mais rápido por volta constantemente. Então a Mercedes de forma indireta falava, ó, Russell, Antonelli, dá o seu melhor aí, melhor pace, e vamos tentar ludibriar o Verstappen. Sim, a Mercedes falou isso. Falou basicamente isso no rádio para o Antonelli. E se falou no rádio, todo mundo ouve. Vamos tentar fazer o Verstappen nos ajudar. Mas como assim o Verstappen ajudar a Mercedes? Vocês vão entender. A Mercedes jogou muito bem na estratégia. Volta 49, logo após o Antonelli parar no pit stop, o Russell parou no pit stop, agora sim, os pilotos Mercedes voltaram para a corrida com pneus de fim de corrida, pneus médios usados, é o que tinha, mas aqui era a volta 49, então restavam só 22 voltas para o final, aguentaria chegar até o final com tranquilidade. Nesse momento o Verstappen era o segundo colocado e estava a 15 segundos do líder que era o Norris, mas o Norris pararia de novo.
porque estava com um pneu macio. Não aguentaria chegar até o final. Até o Piastri pararia de novo, pois também estava com o pneu macio. E o Piastri estava forçando muito. Tanto que estava a 3 segundos do Verstappen. Há 5 voltas atrás, Piastri estava a 5 segundos, então o Piastri estava andando muito forte. Porém, a partir da volta 12ª, o pneu macio começa a perder rendimento. E o Verstappen estava tirando quase 1 segundo do Norris por volta. Vamos para a volta 50 agora. O Antonelli passa com facilidade o Liam Lawson. O Lawson, com pneu médio de 30 voltas, estava virando só um pouco mais lento só que o Norris, tá? Com pneu macio de 22 voltas. E aqui tem uma grande diferença de equipamento. Volta 51, Norris faz seu último pit stop e volta para a corrida com um pneu super usado, cara, de 9 voltas. Mas não tem problema, daqui ele iria até o final. Agora, o Verstappen estava liderando. É isso, Verstappen liderando. Então vamos lá, Verstappen estava na liderança a aproximadamente 8 segundos na frente do Norris, com um pneu médio novo, de 16 voltas. O Norris estava com um pneu usado de 9 voltas. E lembrando que um pneu médio novo aguenta ali segurar um ritmo interessante, um ritmo razoável, até 36 voltas, caso do Hülkenberg. O Piastri rodou 38 voltas, como mostrei para vocês. Ou seja, nesse momento, volta 51. Restavam 20 voltas para o final. Então o pneu do Verstappen rodaria 36 voltas ao todo. O Piastri iria parar no pit stop de qualquer forma, então só ficaria atrás dele o Norris. O Norris teria aí 20 voltas para tirar 8 segundos do Verstappen, provavelmente conseguiria fazer isso, dado o equipamento do Norris, mas teria que ultrapassar. E não seria fácil, porque a diferença de pneu seria mínima. E o Verstappen estava com um motorzão novo, estava muito potente, muito rápido. E o Verstappen se defende muito bem também. A prova que o Verstappen estava muito veloz é isso aqui, ó. O top speed dele, Verstappen foi o carro mais veloz da pista, 346 por hora. Ele e o Hülkenberg, que também estava indo muito bem. Tinha muito motor o carro do Verstappen. Mas vamos continuar, que agora na volta 52 fica mais claro isso aqui, ó. Volta a 52, Piastri faz sua parada, volta com pneu usado médio. E agora sim, só tem Norris e Verstappen. Cara, 8 segundos, faltando 19 voltas. A diferença de pneu é quase mínima, é quase inexistente aqui. E nesse momento o Verstappen tinha a vantagem de que ele estava em primeiro lugar, correndo de cara para o vento. Quando o carro corre de cara para o vento, ele tem a vantagem que consegue resfriar mais os freios e poupar mais pneu. Já quem corre no vácuo, que seria o caso do Norris, ao se aproximar do Verstappen, ele vai gastando mais o pneu. Mas a Red Bull não enxergou isso e simplesmente na volta 55 chamou o Max para o pit stop. E colocou nele o pneu macio novo. Uau, pneu macio novo, beleza, é um pneu muito veloz. Mas aqui faltavam 16 voltas para o final. E tem um porém, o Max Verstappen teria que brigar com o Russell e brigar com o Antonelli e sonhar em brigar com o Norris. Ou seja, a Red Bull tirou uma disputa pela primeira colocação, vocês estão entendendo? A Red Bull tirou uma disputa pela primeira colocação do Verstappen, pois o Norris alcançaria o Verstappen com certeza aqui, né? Olha só, nesse momento faltava 20 voltas para o final, então alcançaria, mas ele iria disputar a primeira colocação. E como o próprio Verstappen disse durante a corrida que ele não teria nada a perder, ele iria jogar duro. Então a Red Bull tirou essa opção do Verstappen para colocar ele lá na 4ª colocação com um pneu macio que desgasta super rápido. A Red Bull avisou ele que ele não deveria forçar esse pneu e deveria tentar conquistar a 2ª colocação. Tentar, hein? Entenderam? Verstappen rodou só 20 voltas com um pneu novo, que teria a capacidade de rodar mais de 30 voltas. Olha só o Piastri, olha só o Hülkenberg, olha só o que o Norris fez. Então vamos lá, volta 57, por óbvio, o Verstappen que fazia a volta mais rápida da pista, estava com pneu macio novo, pneu de qualificação, 4 segundos do Russell, volta 60, 3 voltas depois já estava a menos de 2 segundos do George Russell, e nesse momento a Mercedes falou para seus dois pilotos forçarem tudo o que dá para se defender do Max Verstappen, pega a visão, volta 63, o Verstappen passa o Russell com facilidade. Passou, tá? Na volta 63, Verstappen passou sim o Russell com facilidade. Nesse momento restavam 8 voltas para o final. O Norris também começou a forçar seu ritmo para se defender do avanço rápido do Verstappen. Tá fazendo o dever de casa o Norris. E querem saber o que aconteceu? Aconteceu que, mesmo o Verstappen com um pneu super novo, macio, ele gastou muito pneu para passar o Russell e passou rápido, viu? Verstappen passou o Russell parecendo que o Russell nem existia, tá? Foi por fora ainda. Chegou e passou. Agora, no Antonelli, meu amigo, não foi assim não. Não conseguiu passar. Verstappen ficou umas 5 voltas tentando passar no DRS do Antonelli. Meu amigo, pneu macio, ficar atrás de um outro carro vai derreter o pneu. Tanto que na penúltima e na última volta, Verstappen já vinha derrapando o seu carro. Não tinha mais pneu. E terminou na 3ª colocação. Sendo que
teria potencial de ficar pelo menos na segunda colocação com tranquilidade, pois na volta 52, restando 19 voltas para o final, o Antonelli estava a 15 segundos do Verstappen. Então, para o Antonelli chegar no Verstappen, ele teria que tirar quase 1 segundo por volta. Mas com o mesmo composto de pneu, isso é impossível. Tanto que o Antonelli, forçando o seu ritmo, virava 13.3 e o Verstappen, com mais tranquilidade, 13.6. A diferença era de 2, 3 décimos. E vou mais além. Agora nós vamos para os dados e curiosidades, tá? Depois no final vou mostrar como ficou a classificação final. Olha só no ritmo de corrida. O Verstappen teve o ritmo de corrida mais rápido de todos, porém com mais variação, tá? Quanto mais enxuta, quanto menor a vela, menos variação, mais consistente. Como ele largou muito atrás, então por óbvio ele variou mais, então ele fez mais pit stop. O Norris foi mais consistente, o Antonelli também, tá? Olha que interessante. E o Piastri variou mais também, andou muito atrás da galera. O Piastri chegou a ficar em 6º, 7º colocado. Em números, olha só, em números, o Verstappen teve o melhor ritmo de corrida, 30 milésimos mais rápido que o Norris e 1 décimo mais rápido que o Piastri. Você acredita, pessoal? Isto é impressionante, viu? Impressionante. E o Antonelli, 1 deciminho ali mais lento que o Verstappen, por consequência, 1 deciminho apenas mais lento que a McLaren de Norris. E o Behrman, cara, olha o Behrman aqui, impressionante. O Tsunoda, coitado, ele foi rápido, mas não deu bom não. O resultado da corrida foi esse aqui, ó. Então, Norris, Antonelli, Verstappen, Russell, Piastri em 5º. Piastri também não conseguiu passar o Russell, tá? Tentou várias vezes, não conseguiu. Behrman em 6º. As duas Racing Bulls pontuaram. Hülkenberg em 9º. Olha a corrida do... Pessoal, olha a corrida do Hülkenberg. Olha o que ele fez. O Hülkenberg é a prova cabal que se o Verstappen continuasse na corrida, ele poderia até vencer. Por quê? Hülkenberg rodou 36 voltas com médio e 38 voltas com pneu macio e conseguiu segurar Gasly, Albon, que tinha um bom ritmo, Ocon, todo mundo atrás dele. Impressionante isso, cara. E aí, vamos lá. Alonso, Colapinto, Stroll, Tsunoda em último colocado, né? Coitado do Tsunoda. E Hamilton, Leclerc e Bortoleto se retiraram. Olha só o ritmo, que interessante em linhas, o gráfico, é bem interessante isso. Então, ó, o Norris fez de novo. Nessa linha aqui, que é a laranja contínua, é do Norris e a tracejada é do Piastri. O Norris, logo na largada, nas primeiras 20 voltas, ele foi o mais rápido de todos. Forçou tudo que podia para abrir vantagem e não dar chance para ninguém. O Norris fez isso na corrida passada e aqui de novo. E aí, depois da volta 20ª, ele deu uma relaxada de leve no seu ritmo de corrida, até que foi superado pelo Max Verstappen em algumas ocasiões. Depois, no segundo stint do Lando Norris, quando ele estava com o pneu macio usado, olha como ele foi lento. Ele foi muito mais lento que o Max Verstappen, por exemplo. Também bem mais lento que o Piastri. Mas foi um stint curto, então não durou muita coisa. E olha como o Piastri e o Verstappen estavam rápidos. Os mais rápidos de todos, com pneu médio. O Verstappen com pneu médio era o mais rápido de todos na corrida, rivalizando com o Piastri, que nesse momento estava com pneu macio, cara. O Verstappen estava muito bom com pneu médio. E depois, quando ele colocou o pneu macio, por óbvio, ele foi mais rápido. Mas, ó, o ritmo caindo, ó. O ritmo caiu. Depois que ele passou o Russell e depois que ele chegou no Antonelli, não conseguiu passar. E atenção, vou dar um foco aqui, ó. O Norris, depois que o Norris trocou seu pneu, o Norris ficou ligeiramente, um pouquinho só mais rápido que o Verstappen com o pneu médio. Aqui, a diferença era pouca. E olha que o Norris tinha um pneu melhor e o carro mais leve porque estava com menos combustível. Então, cara, se o Verstappen continuasse com esse pneu médio, a tendência era que ele continuasse aqui nesta linha aqui, ó. Mantivesse um padrão. Às vezes, forçava um pouquinho mais, faria alguma volta mais rápida. Enquanto o Norris, olha só a linha que ele ficou. Dificilmente o Norris conseguiria alcançar. Então o Norris poderia até alcançar o Verstappen. Mas será que passaria? Red Bull mandou mal aqui, hein? Aqui é mais uma prova para vocês da consistência do Verstappen com pneu médio e da consistência do Norris com pneu médio. A diferença é muito pouca. Verstappen venceu como piloto do dia, largou em 19º, terminou em 3º. E a classificação final dos pilotos, Norris em primeiro colocado, 390 pontos. Piastri tá longe, hein? 366. 24 pontos, galera, é muita coisa, viu? Piastri está a 25 pontos na frente do Verstappen. E o Norris está a 49 pontos na frente do Verstappen. Russell, 276, está bem longe da galera. As Ferraris não pontuaram. O Antonelli fez 18 pontos, mas mesmo assim permanece na 7ª colocação. Pessoal, olha só. Se o Antonelli passar o Hamilton, meu amigo pensou. Se o Antonelli termina o campeonato na frente do Hamilton, nossa... vai dar o que falar. Vamos lá, o Hadjar subiu uma posição, o Behrman subiu 2 posições. Cara, o Behrman no seu ano de estreia tá quase no top 10, falta pouquinho
pra ele entrar no top 10 ou até no top 9, hein? Se ele continuar assim, ele pega top 9, o Berman. No ano de estreia, hein? Que é isso? Ano de estreia oficial, né? Sem ser piloto reserva. O Alonso caiu 2 posições, que coisa. Lawson fez 6 pontinhos, subiu 1 posição. O Gasly fez 1 pontinho, mas permanece na 18ª colocação. Nas equipes, a Red Bull sozinha pontuando com o Verstappen subiu aqui 1 pontinho, 1 posição. Vai levar aí uns 15 milhões de euros a mais aí. Por causa disso, a Ferrari perdeu 1 posição, não pontuou, né? Mas a diferença é muito pouca, olha só. 362 para 366. O problema é a Mercedes, que distanciou bastante deles agora com 398. O Racing Bulls fez 10 pontos, permanece na 6ª colocação. A Haas fez 8 pontinhos, permanece na 8ª colocação. E a Sauber fez mais 2 pontinhos, permanece na 9ª colocação. Ufa, e assim finalizamos. Meus amigos, deu para entender, né? O que vocês acham da nossa análise? Bacana, né? Acho que é bem transparente. Bom, até a próxima.